Se demônios também choram, a gente que é fã tá aqui chorando porque a Capcom nos presenteou com mais esse jogaço que é Devil May Cry 5. A gente já tinha feito um programa sobre ele, o Jefferson jogou bastante a convite da Capcom do Brasil, muito obrigado inclusive, mas como um bom título da sessão da tarde, hoje a hora da verdade continua. É nosso veredito para falar se o jogo é bom ou não, e eu já vou começar com polêmica. Quero saber o seguinte, de você e do Takeshi, que tá ali, ó, muito pedido nos comentários. Devil May Cry 5, melhor jogo da franquia? É o melhor jogo da franquia, não precisa nem pensar pra responder isso. Assim, também sem pensar, dá pra falar tranquilo. Sem pensar, assim, nem pensa. Eu não sei, velho, eu acho que no começo tinha toda a questão visual, que o lance de colocar realismo num Devil May Cry é um negócio estranho de se pensar, porque Devil May Cry é a série mais fantasia, eu acho, da Capcom, assim, tipo, de poderes, de demônios, anjos, frenético, poderes, né? Pai, tiro pra todo tudo lado. Detonado. Porque já tinha um visual bem anime, né? O Dante, cara, o Dante é o cara mais total, anime o cara de cabelo dos branco, videogames mesmo, tipo, espada. E aí colocaram esse visual totalmente produzido a partir da RE Engine, que é o motor novo, que também tá em Resident Evil 2, ficou maravilhoso. E, cara, o resultado é incrível. É incrível. É muito... Né? Ficou... Parece que sempre foi assim. Agora você quer todos os outros jogos desse jeito. Você gostou também, Takeshi? Casou muito bem com tanto o visual como em termos de gameplay. Acho que as mecânicas, eles refinaram tudo que você via no 4, por exemplo. O Jeff falou uma coisa que eu fiquei um pouquinho preocupado. Falou, nossa, o jogo é muito parecido com o 4. Eu achei isso muito no começo. Não, ele é uma evolução, hein? Não, então, no começo, quando a gente jogou o primeiro teste, aquele só uma fase, você também jogou. Joguei. E eu tinha acabado de sair de uma maratona de Devil May Cry 4 e o Nero tava se comportando igualzinho ao Nero do 4, o Nero do 5 igual ao Nero do 4. E eu fiquei ressabiado, eu fiquei com o pé atrás. Eu fiquei um pouquinho, eu não tô falando que o jogo era ruim, um jogo muito bom. Mas eu fiquei ressabiado e falei, puta, será que não vou mudar nada? Só vou mudar o visual, vai ser uma skin. Uma evolução do personagem. Eu queria mais uma evolução no combate, nas mecânicas, no que você pode fazer, o que você não pode fazer. Até da personalidade também, né? E o jogo, no final dos contos, se provou que ele mudou, assim, tudo. Principalmente porque você joga com 3 personagens. O Nero, o Dante e o Vi, que é um personagem novo, né? Inédito na franquia. Que eu queria muito revelar pra vocês muita coisa da história, mas não vou fazer isso. Talvez um programa que a gente possa debater a história de Devil May Cry. Aí eu queria falar, mas deixa cara, o pessoal jogar. Deixa o pessoal descobrir. Eu quero falar muita coisa de Devil May Mas Cry. falando em história, é legal você ter trocado nesse assunto, porque você tinha comentado que a narrativa do Devil May Cry 5, ela tá muito mais legal do que a dos outros jogos, né? Isso eu acho que de longe foi o que mais apareceu em Devil May Cry 5. O jeito que a história é contada, o jeito que as cutscenes entram, tipo... Eles amarram ponta solta dos outros jogos? Eles não se preocupam em voltar e mostrar coisas dos outros jogos, mas você, logo no começo, você tem você pode assistir a história de Devil May Cry. Você vai ter uma leiturinha básica de como que foram os acontecimentos até o 5. Inclusive, arrumaram oficialmente a timeline. Então você começa no Devil May Cry 3, que é o primeiro, enquanto Dante encontra Virgil, que não havia morrido. Você tem em seguida, você tem Devil May Cry 1, que é o primeiro jogo da série, que é a história onde ele encontra um Virgil, que ele não sabe que é o Virgil, só vai descobrir depois, todo mundo só vai descobrir depois, na verdade, que é o Virgil, acho que só no 3, inclusive, só no que 3, é o primeiro. E aí você tem o 2. O Dante meio adolescente, né? O Dante total adolescente, cheirado, drogado. Nossa, não. Só festa e pizza. Só party. Where's the party? Where's the party? Tipo, ok. E aí você tem o 2. Que antes, todo mundo achava que o 2 era o Devil May Cry... Era o último, né? Velozes e Furiosos Tokyo Drift. Nunca ia alcançar, sabe? E agora não. O 2 vem logo depois do primeiro, depois do terceiro. Terceiro, primeiro, segundo. E aí você tem o segundo, onde os caras nem perdem muito tempo explicando coisa, porque é um jogo que é uma mancha negra na franquia, assim, sem dúvida. E em seguida dele você já tem o 4 e o 5. O 5 já dá continuidade normal da história. E vocês que jogaram bastante no teste lá, vocês acham que o Devil May Cry, o 5, ele pegou algumas coisas do DMC, da Ninja Theory? Porque teve o DMC entre o 4 e o 5, né? Eles tentaram um recomeço de franquia. Eles tentaram um reboot ali, que não era bem um reboot, eles desde o começo viram que acho que era uma outra leitura, na verdade, né? Porque foi um desenvolvedor ocidental também. Exato. Era uma iniciativa da Capcom da época de levar as franquias deles para estúdios fora do Japão, então foi uma polêmica. Foi até um lado bom eles terem criado um Dante novo para poder separar, eles criam a própria continuidade deles. Criaram. Teve essa liberdade. Exatamente. Assim, né? E aí você tem o Itsune envolvido no projeto também.
O Itsuno tá envolvido em Devil May Cry desde o final do segundo, porque não é justo colocar ele acreditado como 2, porque ele pegou só no final, pegou só pra amarrar as pontas e falar, vamos lá. Tenta consertar isso aí, pelo amor Não, de Deus. vamos lá, vamos fazer o 3. E aí ele já foi encabeçado desde o Day 1 pra fazer o 3. Sim. Então ele tá envolvido em todos os Devil May Cry, menos o primeiro. E Você vê no um nível DMC, absurdo, né? Do 2 pro 3, um nível sobe assim, absurdo, né, cara, de qualidade. E no DMC da Ninja Theory, ele, com o time do Japão, ficou a cargo de trabalhar todas as mecânicas de jogo. Então, a parte de história ficou com a Ninja Theory, captação de movimentos, essas coisas, e a parte japonesa ficou fazendo o combate. Sim. E eu acho que eles aprenderam a narrar uma história, a colocar os personagens... o Dante, ele é muito largadão, muito de boa, sempre, você é muito cool, muito... Aqui você vê o Dante se preocupando, você vê o Dante fazendo umas feições mais sérias, ele conversando num outro tom de voz, você tem as cutscenes sendo dramáticas num ponto que você se importa, você quer ver o que vai acontecer, tipo, elas não entram só pra fazer uma alusão a ele surfar um míssil, porque aqui ele surfa um braço. Nesse ponto vale a pena a gente citar também que não é só pela questão de melhorar na narrativa. Acho que o fator também deles terem criado captura de movimentos, de atores fazendo os personagens, a atuação, tudo isso conta bastante. Sim, ficou bastante incrível e não perdeu o fator loucura, insanidade de movimentos e coisas bizarras. Logo na abertura, você vê o Nero passando por dentro do caminhão e numa giratória. Que é isso, cara? Então, eu não sei se vocês estão chorando aí já, daqui a pouco a gente tá segurando pra não chorar com esse jogo, mas daqui a pouco a gente volta pra falar mais um pouquinho de Devil May Cry 5. Não sai daí. Quem é Hideaki Itsuno? Com toda certeza, Hideaki Itsuno é uma das pessoas mais importantes da Capcom nos dias de hoje. O atual diretor de Devil May Cry 5 começou sua carreira na empresa japonesa em 1995 e trabalhou junto de inúmeras franquias de sucesso da época. De Street Fighter Alpha a Dragon's Dogma, Itsuno passou de designer a diretor em pouco tempo. Ele assumiu a franquia Devil May Cry num momento bastante delicado, assumindo as rédeas de Devil May Cry 2, o jogo mais criticado da série, bem no final de seu desenvolvimento. Mas o consenso dentro da Capcom era de que a culpa do fracasso não era dele, tanto que em seguida ele foi designado desde o primeiro dia de desenvolvimento para ser o diretor de Devil May Cry 3, que veio a se tornar o estandarte do gênero Stylish Hack and Slash. Itsuno ainda revitalizou todo o combate do quarto DMC, apresentando Nero ao mundo, além de supervisionar o reboot produzido pela Ninja Theory. Qual o próximo jogo que Hideaki Itsuno colocará às mãos? Será que vem por aí um novo Rival Schools? Estamos de volta para falar mais um pouquinho de Devil May Cry 5 para vocês. Eu tentando me segurar aqui para não contar. Tem que segurar muito. Eu quero, porque assim, a gente jogou a primeira vez que deu o teste, a gente jogou as 11 primeiras fases e agora eu tive a oportunidade de jogar o jogo inteiro. E uma coisa que fica muito claro, logo no primeiro teste e se complementa no segundo de uma maneira, até um pouco, eu já chego lá, é que o jogo o Devil May Cry 5 faz questão de colocar o Devil May Cry dentro do mundo real, mais próximo do mundo real, porque a gente tinha o primeiro Devil May Cry ele preso numa mansão gótica, que você não via mais nada além daquilo, mas ele vem de carro pra lá, ele chega de moto, ele tá na civilização, ele tá no mundo real, ele tá numa época normal, assim. Aí o 2 também, você vê uma coisa que uma Itália bizarra, tipo, passada, muito parece estranho. passado, mas não é passado, e aí no terceiro você tem praticamente a história toda envolvendo uma torre e um vilarejo meio bizarro, que também aparece vilarejo no 4, só que todo mundo é de touca, de capuz, meio bizarro, não. Esse no 5, as coisas são muito mais próximas do mundo real. Você tem carros na rua, pessoas normais sendo atacadas por demônios, você tem construções, você tem uma fase que você joga no metrô, por exemplo. E as construções de fase, elas estão um pouco mais elaboradas. A maioria delas, no começo, tem teto. Você entra na estação de trem, você tem as escadas rolantes, você tem um teto, você não tá livre pra fazer que nem as arenas de Devil May Cry normalmente são quando você vai enfrentar um combate, né? Vou bater a cabeça no teto pulando. Pode alcançar o teto, sim. Aí, ó. Só que isso, assim, é a apresentação do jogo. São, sei lá, a primeira metade do jogo, o primeiro ato do jogo é desse jeito, o segundo ato do jogo segue mais uma linha mais tradicional de Devil May Cry. As fases, como por causa da história você vai parar meio que no inferno, não é bem o inferno, mas você vai parar num lugar que não é mais o lugar normal onde a gente estava, os cenários perdem um pouco da riqueza que eles têm quando eles são apresentados pra gente, quando a gente conhece todos os personagens, quando a gente conhece o começo da história e tal. Aí fica uma segunda parte mais tradicional, não menos pior, porque o desafio dá uma escalada, tipo, você fica muito mais forte, então o desafio tem que dar uma escalada também. Então você acaba meio que não se preocupando mais tanto em explorar, que nem no começo,
mais em sobreviver, porque vai ficando mais difícil. Uma coisa que sempre chamou atenção na franquia Devil May Cry é o design dos monstros. Sim. Sempre foram muito legais, sempre foi muito criativo. É da RE Engine, né, por exemplo, que agora é um motor novo, né? No final das contas, o Devil May Cry sempre ele foi uma coisa assim... Ele era pra ser um Resident Evil, ele foi meio que criado em cima disso. A série foi se distanciando, foi criando a identidade própria dela e tal. E hoje meio que voltou, porque, né, a mesma engine, né? A mesma engine, e aí eles fizeram questão de colocar os monstros mais horríveis que você pode imaginar. É muito da hora os monstros, né, um pior que o outro, eles são meio... No começo você começa eles com meio insetos, aí depois você vai encontrar... Tem um... Nossa, vai piorando, só vai piorando. E vai aparecendo os nomes clássicos de Behemoth. HP Lovecraft ficaria orgulhoso, né? É muito complicado. E outra coisa que me chamou muita atenção também do jogo, já jogando aquela primeira vez o demo, é a Nico, né? E como a loja tem um papel mais importante no jogo, né? Hoje, principalmente quando você está jogando com o Nero, que o Nero é o cara que perdeu o braço demoníaco e ele precisa ter o braço biônico para sobreviver. Esse braço biônico, ele não dura para sempre. Ele pode quebrar, você pode entrar na tela, tomar um golpe e o braço quebra. Ou ele consegue sobreviver com o braço até o final, mas é muito aleatório. Você pode explodir o braço, você pode usar o braço para soltar um golpe especial mais forte e isso muda 100% a dinâmica do jogo, porque você meio que tem que se equipar antes de ir pra tela com o Nero. Então você tem que comprar os bracinhos que você vai destravando durante o jogo, né? Você mata um boss, você ganha um pedaço do monstro que a Nico faz um braço novo. Sim. E aí você vai... acho que são 8 ou 9 braços que você pode equipar. E na versão, réplicas, né? Na versão Deluxe você ganha uns braços extras que provavelmente você deve ganhar quando você terminar o jogo. Não tenho certeza se você ganha, porque eu já ganhei antes. Então, infelizmente, não posso te dizer isso. Mas... e é muito importante você saber que braço você vai usar, em qual hora você vai usar, porque ajuda. Tem inimigos que defendem muito. Aí você quer quebrar a defesa dele, você tem que pegar um braço de uma Helter Skelter. Aí ele vai fazer uma broquinha. E a broquinha vai bater tanto que vai abrir a guarda do cara. E você vai e continua batendo nele. O grip, a cordinha que ele puxa o cara, você mesmo sem braço consegue usar. Você precisa ter... Ele perdeu, ele não pode virar capitão. Não, ele não tem mais nenhum poder demoníaco dentro do corpo dele. Ele é um humano com braço biônico. E habilidades que só ele tem. Só ele tem, tipo, dar tiro na bala e acertar um monstro e tal. Essas coisas não mudaram. Devil May Cry, na essência, com muitas surpresas no decorrer do jogo. Assim, teve uma hora que eu falei, será que não vai ter mais nada? Aí foi uma surpresa, aí depois foi outra surpresa, depois foi outra surpresa. Fiquei, que isso, cara? Me segura. Não dá. Eu preciso de um tempo pra absorver tudo isso aí. Porque é muita coisa, cara. É muita coisa, de verdade. Aí eu fiquei impressionado também. Eu lembro da gente conversando no programa passado sobre isso e como você tinha ficado assim, em êxtase quando você viu que o braço você conseguia fazer ele surfar de acordo com os botões que você apertava. Um dos braços, sim. E como a jogabilidade com o V era diferente. E, cara, eu tô muito, como é que eu vou dizer, vontade de jogar com o V pra ver como é que é essa jogabilidade dele. Assim, nem tanto com o Nero e com o Dante, porque eu já joguei um pouquinho com o Nero. Não Dante, faça isso. Mas eu fiquei curioso, é uma curiosidade mórbida, porque eu sei que é difícil, mas... Ele é um pouquinho mais difícil, mas sim, ele é bem legal. Tem um elemento tático bastante forte, né, com ele. Ele Você precisa saber manusear as criaturas que você tem controlando e, ao mesmo tempo, fugir. Porque se você tá sozinho no mapa e a criatura tá batendo, não vê um monte de bater, você tem que escapar desse monstro. É complicadinho. Bom. Mas eu lembro que no último programa você perguntou qual você gostou mais? Eu tinha gostado mais do Nero. Hoje, infelizmente, tenho que falar que eu mudei, porque o Dante tá absurdo, o Dante, né? Velho. Não, acontece um negócio lá que o Dante... na moral, não dá. A gente concluiu, nós vamos no veredito. Devil May Cry 5, melhor jogo da franquia. O pessoal não pode ficar sem jogar. Jogaço. Jogue. Capcom tá acertando um atrás do outro, Tá acertando um atrás do outro. Tem um belo repeteco da história pra você saber mais ou menos onde você se encontra, mas dá pra jogar o 4 direto. É impossível hoje, nos dias de hoje, você não conhecer o Dante nem de pouquinho, sabe? Que ele é um caçador de demônio e coisa e tal. Né? Vamos chorar muito jogando ainda? Não paro mais. Agora é até... E fala que eu não lembro de ter um jogo onde... Como jogador me senti tão estiloso assim. Isso não muda. Continua. Não, isso é incrível. Eu acho que é o melhor da série nesse ponto, tranquilamente. Então você faz que nem o Takeshi. Seja estiloso e deixe um comentário estiloso pra gente lá no nosso canal do YouTube. Não chore. Vai lá, deixa o canal, assina o canal se você não é inscrito. Curta, compartilha, que ajuda o Senpai TV demais. Beleza? Por hoje é só. E até o próximo programa. Ele quase acertou a mão na minha cara. Ele fez assim, ó. Não, tá tudo controlado. Eu senti o vento na minha cara. Controlado aqui, ó.